pessoal da quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História, aonde então nessa nossa videoaula de História, com o professor Ronaldo Moura, nós então vamos concluir o nosso capítulo, aonde então aí nós abordamos da monarquia à república. E hoje então nós vamos conhecer como a república, sistema político atual do Brasil, foi proclamada em nossas terras. Para ir então acompanhando, vamos então utilizando o nosso livro a partir da página 174. O que acontece então, pessoal? Como nós dissemos, Dom Pedro II, imperador do Brasil desde 1840, quem ficou mais tempo no poder, quase 50 anos, e ele ficou 50 anos no poder porque ele era justamente sustentado pela elite brasileira, por um tripé, pelas três classes elitistas brasileiras. Ele era sustentado pelos militares, pela aristocracia rural, ou seja, por ricos e grandes latifundiários, e também pela Igreja Católica. Mas como nós vimos na videoaula passada, uma dessas classes foi então deixando de apoiar o imperador Dom Pedro II. Como nós vimos, os militares, os quais lutaram na Guerra do Paraguai ao lado da Argentina e do Uruguai, observaram que nesses dois países existia a república e que os militares desses países participavam do sistema político, tinham participação política. Então os militares brasileiros pensaram, por que não levar a república para o Brasil? Por que não nós militares termos participação política? Então aí é a motivação para os militares começarem a ficar contra o Império, Dom Pedro II, favoráveis à República. Também motivado pelas ideias positivistas de Auguste Comte, um filósofo francês, aonde, em resumo, estabelecia o quê? Ordem e progresso, que é justamente o lema da nossa bandeira, Aonde essas ideias positivistas, defendidas pelos militares, dizia que no Brasil, quando proclamada a República, deveria ter um governo forte, com autoridade, para conter revoltas, estabelecer a estabilidade política, consequentemente promover o progresso, o desenvolvimento econômico. Não é à toa que quando foi então proclamada a República, quando a bandeira do Brasil foi construída, estava lá o lema Ordem e Progresso, vinda das ideias positivistas, aqui no Brasil utilizada pelos militares. Então o lema Ordem e Progresso foi colocado ali na bandeira brasileira pelos militares. Então são os fatores que fazem com que os militares deixem de apoiar o Império. E, pessoal, a igreja vai deixar de apoiar o Império, Dom Pedro II, como também nós já falamos, por conta principalmente de Dom Pedro II ter uma grande autoridade sobre a Igreja Católica no Brasil, através daqueles mecanismos do padroado e do beneplácito. Através do padroado, os clérigos eles eram deslocados de uma região para outra através da ordem de Dom Pedro II. E pelo beneplácito, todas as ordens vindas do Papa lá de Roma só valia aqui no Brasil como sim de Dom Pedro II. Então olha a autoridade que Dom Pedro II tem sobre a Igreja Católica, com esses dois mecanismos, padroado e beneplácito. Então a Igreja Católica não queria mais essa autoridade do governante, do imperador. Ele queria o fim do padroado, do beneplácito e, consequentemente, apoiava a República, o fim do Império. E aqui a gente vê o principal motivo para grandes latifundiários, para a aristocracia rural brasileira, ficar contrária a Dom Pedro II, propiciando a defesa da República. Nós podemos dizer que o principal motivo vai ser, sim, a abolição da escravidão, ocorrida através da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Então, com a abolição da escravidão em 13 de maio de 1888, os ricos latifundiários, os grandes latifundiários, perderam sua mão de obra, perderam os seus escravos, perderam o dinheiro os quais tinham comprado esses escravos. Com esse prejuízo, com essa drástica mudança, muitos oligarcas, muitos donos de terra do Brasil vão passar a defender a República, se vingar do Império, defendendo a queda de Dom Pedro II. Então, observou Dom Pedro II, a elite brasileira está contra o Império, está contra o meu poder. E aí, então, o que fazer? Então, Dom Pedro II ainda tentou uma cartada em julho de 1889,
nomeou um gabinete liberal, ou seja, chamou o Visconde de Ouro Preto para chefiar esse gabinete liberal, ou seja, um ministério, na prática, um ministério que colocaria em prática no Brasil medidas liberais, com ar de república. Olha alguma das medidas colocadas em prática por esse ministério liberal, chefiado por Visconde do Ouro Preto. Liberdade de culto. Lembre que para ser brasileiro você tinha que ser católico, mas através desse gabinete liberal, chefiado por Visconde de Ouro Preto, o brasileiro pode escolher a religião ou não, que bem entender. Olha aí, deu autonomia para as províncias, ou seja, os antigos, os estados antes eram chamados de províncias, então as províncias do Brasil podiam ter Assembleia Legislativa, podiam então administrar os recursos cobrados e, consequentemente, se autogovernarem, criando suas próprias leis, um independente do outro, e a questão da temporalidade do Senado. Como nós sabemos, ao longo do Império, o cargo de senador é vitalício, mas a partir daí houve essa temporalidade, estabelecendo o cargo de senador em torno de 10 anos. Mas, pessoal, mesmo com essas medidas, era insustentável Dom Pedro II continuar no poder, ou seja, o clima de insatisfação ao Império, a Dom Pedro II, à monarquia, era intensa, grandiosa entre a elite brasileira. E aí então, líderes da proclamação da República se reuniram em 14 de novembro de 1889. Os grandes líderes foram aí o civil Quintino Bocaiúva, que principalmente representava os ricos cafeicultores da província de São Paulo, e o Marechal Deodoro da Fonseca, que representava os militares revoltados, contrários ao Império. Então, no outro dia, no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca cavalgou com soldados revoltosos rumo ao bairro Campo de Santana, aonde lá se encontrava o Visconde de Ouro Preto, dentro do quartel-general do Exército. E aí então eles cavalgaram para lá, destituindo o Visconde de Ouro Preto do poder, porque o Dom Pedro II Imperador estava em Petrópolis, como era final de ano de férias. Então quem estava ali administrando o Brasil na prática era sim o Visconde de Ouro Preto. Chegando lá, no quartel-general do Exército, no bairro Campo de Santana, então o Marechal Deodoro da Fonseca destituiu na prática o Visconde de Ouro Preto do poder e proclamou a República. Aqui era o quartel-general do Exército, no bairro Campo de Santana, em 15 de novembro de 1889. Aqui é como ele é hoje, ou seja, esse prédio ainda continua sendo o Comando Geral do Exército. Hoje, desse prédio se comanda todos os batalhões do Exército do Brasil e continua lá no bairro Campo de Santana. Tá certo, pessoal? E aí, então, como eu disse, em 15 de novembro é proclamada a República, então coloca fim à monarquia, ao governo de Dom Pedro II. Dom Pedro II soube disso no final do dia 15 para o dia 16, e aí ele retornou para a cidade do Rio de Janeiro. Ele estava de férias em Petrópolis, a 200 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. Sabendo disso, ele voltou para a cidade do Rio de Janeiro, tentou ainda conversar para ver se revertia a proclamação da República. Mas, como eu disse, era algo inevitável, e aí então o Marechal Deodoro da Fonseca, líder da proclamação da República, o convidou para se retirar do Brasil. E aí então Dom Pedro II, sua esposa e seus filhos foram embora do Brasil rumo a Portugal no dia 17 de novembro de 1889. Tá certo, pessoal? Então aí a gente conclui esse capítulo. Fiquem com Deus. Bons estudos. Tchau, tchau, pessoal.